Pai do Senhor, amados irmãos, estamos novamente aqui para trazer novos vídeos para vocês que fazem parte do canal Serviço Discipulador. Está aqui a minha pessoa, o pastor Dario e o pastor Dário, amém, que vamos estar fazendo este vídeo e nós vamos estar orando para nós darmos início, depois fazendo a leitura e explanando a palavra de Deus, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai eterno, eu quero apresentar nas tuas mãos todos aqueles que vão ouvir e visualizar este vídeo, Senhor. E que, Senhor, eles ao ouvir e visualizar esse vídeo, eles venham ser impactados, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo ensinamento da tua palavra, Senhor, que vai de encontro ao coração, à alma e ao espírito. E que a tua palavra faça efeito, Senhor, na vida de todos que vão visualizar este vídeo. E assim eu te peço, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra, que se encontra no livro de Filipenses, a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e o versículo 21, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós vamos nos deter no versículo 21, a parte B do versículo, que fala sobre o corpo glorioso, ou seja, nós vamos falar sobre o estado de glorificação do cristão, da nossa vida. É esse tema que nós vamos hoje aqui debater um pouco, para trazer algo compreensível ao povo de Deus. Amém. Então, pastor Dário, o que a Bíblia fala sobre a glorificação? Segundo a palavra de Deus, isso é uma doutrina bíblica, a glorificação é o último estágio da redenção de Deus, de sua obra, para com a nossa Bíblia. A Bíblia se refere a esse estado, irmãos, porque Deus ele não veio redimir somente, Jesus não veio redimir somente a alma, mas também o corpo. Ou seja, haverá essa transformação da alma e do corpo. Tudo isso será o quê? Incorruptível. Amém. E nós entendemos isso, que a palavra de Deus, ela deixa isso bem claro, porque assim, por que é o último estágio? Porque quando Paulo começa a dizer ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, a gente podemos olhar para ter uma segurança concreta do que a palavra de Deus está dizendo, diz assim, ó, e ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse vai ser o último estágio, certo? Da vida do cristão. Então, a nossa alma está sendo redimida por quê? Porque nós conhecemos Jesus, fomos perdoados e essa alma está em processo de libertação. E isso reflete no nosso corpo. Mas esse corpo também será transformado. É tão provável que Paulo vai escrever, lá na primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver isso no capítulo 15, o versículo 51 em diante, ele vai mostrar isso bem claro para a nossa vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. Isso é a glorificação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. Está vendo a transformação, a glorificação? E que isto que é mortal se revestirá o quê? Da imortalidade. Onde está o corruptível? No corpo. Então quer dizer que enquanto o homem está aqui, ele está na fase do corpo corruptível, por causa que a natureza pecaminosa está dominando o homem. Injustamente. Então, o Paulo foi o que mais falou dessa glorificação, que nós estamos vivendo nesse tempo presente, esperando a redenção. Por isso diz que a nossa alma está esperando por essa redenção. O que é essa redenção? É o cumprimento total dessa redenção, ou seja, a glorificação. Se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 23 e 24, Paulo vai dizer sobre isso. Romanos 8, que nisso que nós esperamos, certo? Essa completa redenção, Romanos capítulo 8, versículo 23 e o versículo 24, ele vai deixar bem claro. E não só ela,
Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando que a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação do nosso corpo. Porque é nessa obra redentora de Cristo que tem esse cumprimento com essa glorificação. Aí diz, porque em esperança somos que? Salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas Paulo diz que aquilo que há de se manifestar, ele não se manifestou. Mas quando se manifestar, nós veremos como ele é realmente. Ou seja, somente no corpo glorificado que nós vamos ver também Cristo conhecer. Então, pastor Dário, essa redenção, ela tem a conclusão de quando o corpo do homem é glorificado. Justamente. Essa transformação do corruptível para o incorruptível. Justamente. Aonde o corruptível é dominado pela natureza pecaminosa e o incorruptível não tem mais essa questão da natureza pecaminosa. Justamente, porque quem vai predominar é a glória e o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém. Então, vem a outra pergunta, pastor. Quando e como ocorrerá a glorificação? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós ressuscitaremos e seremos transformados. Quando acontece esse estágio? Na segunda vinda de Cristo. Certo. É justamente o que Paulo ele vai nos demonstrar na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e diante, onde nós vamos entender isso. Então, como será? Nós entendemos que será como nós já lemos antes, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, no momento de abrir e fechar os olhos. Então, ali é o momento que acontece, certo? Então, e vamos ver como é que vai ser isso. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Vamos lá ler para a gente entendermos melhor como será. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por isso que Paulo diz que quando eles ressuscitarem, serão tão com um corpo que é incorruptível, porque a natureza pecaminosa não está mais reinando. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer o quê? Com ele, um corpo glorificado. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, todos vão se encontrar nos ares ao mesmo tempo e estarão com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Mas interessante nós compreendemos isso, porque é que Deus quer nos glorificar. Por que nós seremos glorificados? Porque justamente essa glorificação, que é a última etapa da redenção, ela tem que se cumprir na nossa vida. Justamente porque Cristo foi o primogênito dos mortos, ele ressuscitou primeiro, e nós somos glorificados nele. Então, como Cristo teve um corpo glorificado depois que ele ressurgiu, assim também seremos o nosso corpo. Justamente, na ressurreição de Cristo Jesus, que nós vamos ressuscitar para estar com ele. E como isso vai acontecer? Se nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 23, ele vai dizer que Cristo, ele ressuscitou primeiro, e dessa forma nós também estaremos com ele, porque ressuscitaremos em Cristo e teremos um corpo glorificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23, ele deixa isso bem claro. E isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, por isso que ele é o primogênito dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então ele ressuscitou. E como ele ressuscitou e foi glorificado, ele foi ao Pai, ele também quer que nós estejamos com ele. E nisso nós teremos o mesmo corpo com ele. Nós vamos provar isso na Bíblia, para estudar em João capítulo 17 e o versículo 22. Ele deixa isso bem claro, que nós teremos o corpo como também ele tem. Evangelho de João capítulo 17 e o versículo 22. Mas vamos ler o 21 para a gente entender melhor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Estaremos com ele no mesmo corpo também, ou seja, na mesma glorificação. Então, por isso que ele quer que nós sejamos o quê? Glorificados. Para estarmos com ele, sermos um como também ele é um. Então, todos serão glorificados. Então, vamos pensar. A glorificação é para todos? Todos em quê? Em que massa? Cristão ou toda a população? Porque haja visto que a população está aqui classificada em os que servem a Deus e os que não servem. Claro que todos os que morreram, tanto em Cristo como não, vão ressuscitar. Mas só terão corpo glorificado aqueles que morreram em Jesus Cristo. Justamente. João, ele vai nos declarar isso no capítulo 5, versículo 29. Vamos ver lá que nem todos que vão ressuscitar vão ter o corpo glorificado. Nós precisamos entender isso. João, capítulo 5 e o versículo 29. Ele diz, ó, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, quem vai ser condenado vai ter um corpo glorificado. Somente os que foram para a vida, a ressurreição da vida, que fizeram o bem, esses terão um corpo glorificado diante de Cristo, porque estarão com ele. Certo? Então, nós temos que entender isso, porque por causa de seus pecados, eles sofrerão também a segunda morte. Mas nós que estamos em Cristo, teremos o que? O gozo eterno da segunda vida de Cristo, que é para estar com ele para todo sempre. Mas só para frisar, só terá o corpo glorificado aqueles que morreram na pessoa de Jesus Cristo. Justamente. Todos vão ressurgir, Isso. mas porém só terá o corpo glorificado aqueles que morreram na pessoa de Jesus Justamente. Cristo. Justamente dessa forma. Então, nós cremos que o Senhor, ele vai fazer isso pela nossa vida, para que nós possamos estar com ele para todo sempre. Então, no entanto, nós temos que entender uma coisa. Quando nós lemos lá a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele deixa isso bem claro. Nós nos encontraremos, mesmo transformados, porque entra lá só o que é incorruptível, né? Por isso que vai haver essa transformação, essa glorificação, e estaremos com ele para todo sempre. Então, pastor Dari, é necessário para que nós chegamos a essa conclusão da redenção, é preciso que o corpo seja glorificado. Sem tal processo, não há como chegarmos lá. Haja visto que nós estamos nesse processo de sermos glorificados, que estamos vivendo o processo de redenção. Certo. Agora, quando ele vir buscar o seu povo, aí é o momento que se conclui essa redenção. É onde vai haver a conclusão, que é a glorificação. Justamente. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, se vocês tiverem uma pergunta para fazer, coloque lá no comentário. Se tiver alguma dúvida, a gente estamos aqui para responder vocês, compartilhar com alegria esse tema sobre glorificação, e Cristo Jesus estará nos abençoando. Amém? Então vamos orar e agradecermos a Deus por essa palavra. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai eterno, eu quero apresentar nas tuas mãos, muito obrigado, todos, Pai, que vão ouvir e visualizar este vídeo. E que a palavra fique guardada, arraigada no coração, e que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre todos. E que a graça e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Então, pedimos que todos os que assistiram e vão estar assistindo, ouvindo, colaborem conosco no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Que Deus nos abençoe. Amém.